pessoal, muito boa tarde. Começando mais um Justiça em Ação aqui pela sua TV Guará, canal 23. No programa de hoje teremos mais um quadro Fala Doutor, com o doutor Rômulo Serra, também uma entrevista muito interessante com o doutor Henrique Mesquita, que vai tratar sobre a independência funcional da polícia. Seria interessante para a sociedade termos uma independência funcional da Polícia Civil, Polícia Federal. Será que teríamos uma força maior nos trabalhos da polícia, conseguindo a tão sonhada independência funcional? Doutor Henrique também vai falar conosco hoje sobre concurso público. O que leva o estudante de direito, o profissional, o operador do direito a pensar em fazer concurso público? Magistratura, delegado de polícia, promotoria, enfim, estaremos falando também de concursos públicos. Tem uma entrevista com o presidente do DCE da UFMA, esclarecendo vários assuntos. Estamos aproximando o aluno do programa Justiça em Ação, até porque esse programa ele vai tratar do universo jurídico, e do universo jurídico também faz parte o estudante. Seja ele enquanto estagiário, seja ele enquanto apenas estudante, sonhando em ser um advogado. Então o programa de hoje está muito interessante. E no último bloco teremos uma entrevista com o vereador Paulo Vitor, que está aí tentando aprovar uma lei que vai legalizar a participação do Uber. É o assunto do momento. E, posteriormente, vamos mostrar tudo o que aconteceu em mais um baile de carnaval da OAB, baile de carnaval dos advogados aqui em São Luís, aqui no Maranhão. Tudo isso hoje no programa Justiça em Ação. Bom, vamos iniciar o programa, claro, com aquele quadro que tem dado o que falar. Por que tem dado o que falar? Porque as pessoas têm se identificado, as pessoas têm visto as suas perguntas sendo respondidas por um advogado. Programa passado, o doutor Rômulo Serra realmente arrebentou, respondendo perguntas via Facebook, via rua, via vídeo, e hoje não será diferente. Então vamos ao quadro Fala Doutor. E esse é o quadro Fala Doutor, e recebo mais uma vez o doutor Rômulo Serra, que participou junto conosco da última edição do Justiça em Ação, e olha, devo confessar que arrebentou, tirou as dúvidas do telespectador, não só por vídeo, fazendo a pergunta direto ao doutor Rômulo, como também no Facebook. Doutor Rômulo, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, Fidelix, e espero mais uma vez colaborar para dirimir as dúvidas dos consumidores e dos telespectadores. Bacana, vamos à primeira pergunta do telespectador na tela do Justiça em Ação. Doutor, eu sou Alberto Andrade e gostaria de saber como proceder em relação às taxas de serviços bancários quando forem cobrados de forma abusiva. Doutor Rômulo, essa dúvida eu acho que é praticamente de 100% da população aqui de São Luís. Com certeza, Fidelix. Esse tipo de situação é muito corriqueiro no cotidiano, as práticas abusivas feitas e as cobranças e as taxas abusivas realizadas pelas instituições financeiras. Nesse tipo de situação específica, o consumidor deve, primeiramente, se reportar ao SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, no sentido de reportar à instituição financeira que a prática que está sendo cometida em seu desfavor. Caso não seja resolvida através do SAC, o consumidor tem que se dirigir ao seu gerente ou ao gerente da instituição financeira, mais uma vez no sentido de comunicar o que está sendo feito em seu desfavor. Caso, insistentemente, o banco continue com essa cobrança abusiva, o consumidor tem duas vias no caso: ir ao PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor, e efetivar uma reclamação nesse sentido, ou procurar um advogado de sua confiança para tomar as medidas jurídicas cabíveis. É interessante que o doutor Rômulo falou, hein? Primeiro tem que comunicar a instituição financeira, primeiro tem que falar para o banco: olha, vocês estão cometendo uma situação que, na minha opinião, é abusiva, a taxa tal, Y, enfim. Primeiro comunica e depois as medidas cabíveis, né? Bem interessante nesse sentido. Primeiro entrar em contato com o banco, comunicar, para depois tomar as medidas jurídicas necessárias e cabíveis. Bacana. Ao caso específico. Bom, a sua participação também é importante via Facebook. Você digita aí no seu Facebook o nome do programa.
Justiça em Ação. E faz a pergunta e o doutor Rômulo responde aqui no nosso programa. Vamos à primeira pergunta do Facebook, é o programa da Geliana. Doutor, roubaram o som do meu carro dentro do estacionamento de um shopping. Eu posso ser ressarcida do meu prejuízo? Fidelix, essa é uma situação muito importante de ser perguntada pela Geliana, porque... Uma situação do dia a dia, né? Do cotidiano. Inclusive, há pouco tempo, aqui mesmo em São Luís do Maranhão, eu acho que foi um caso bem notoriamente difundido pela mídia de um roubo que teve no estacionamento de um shopping aqui de um veículo, Isso, de um shopping de grande circulação, aqui de pessoas daqui de São Luís, da capital maranhense. O que acontece nesse tipo de situação? O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o fornecedor de serviço responde independentemente de culpa pelos defeitos na prestação do serviço, pelos danos causados pelos defeitos da prestação do serviço. Isso aqui, logicamente, se insere perfeitamente nessa situação. Tem decisões, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, há uma súmula editada, a súmula 130, que diz que é dever, e no caso da empresa, perante aos clientes, responder pelos danos e furtos causados do veículo causado no seu estacionamento. Então não há qualquer dúvida nesse sentido, tanto na nossa doutrina, quanto na nossa jurisprudência, quanto na nossa legislação, que é dever, no caso da empresa, de ressarcir os danos causados no interior dos estacionamentos. Bom, pode espernear, pode reclamar e dizer que não vai resolver o problema do consumidor, porque o doutor Rômulo agora disse que não. Tem amparo legal e, como tal, deve ser resolvido. Inclusive, Fidelix, só um adendo aqui, se me permite, é dizer que aquelas situações em que há cartazes informativos, algo do tipo, nos dizerem que eles não se responsabilizam Sim, eu já por vi produtos, muitos por aí. Isso é o que mais acontece, é corriqueiro no nosso cotidiano, não há qualquer respaldo legal para aquele tipo de situação. Então, aquelas cartazes e letreiros que dizem que eles não são responsáveis por eles, não valem de nada. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta do telespectador na tela do Justiça em Ação. Doutor, meu nome é Diego. Pode haver alguma diferença em preços à vista ou a cartão? Essa pergunta eu até queria também aproveitar e pegar um gancho, porque é o seguinte, a primeira pergunta que o vendedor faz vai ser à vista ou a cartão? E eu percebo que existe uma diferença, doutor Rômulo, quando se cobra no cartão de crédito e quando se cobra em dinheiro, né? Tem até uma plaquinha, olha, dinheiro custa tanto, crédito custa tanto. E aí, doutor, isso é válido? Fidelix, posicionamento meu, diferentemente do meu posicionamento com relação a esse tipo de situação, foi editada a medida provisória 764, no apagar das luzes em 2016, pelo governo federal, com fundamento de estimular a economia, em que diz que é possível a diferenciação da cobrança de bens e serviços prestados, fornecidos ao público em geral, a depender do instrumento de pagamento. Então, se hoje, apesar de posicionamento, mais uma vez digo, contrário a esse tipo de situação, hoje é permitida a diferenciação. Foi uma decisão recente agora, né? Foi a medida provisória do governo, foi uma medida provisória editada pelo governo federal, 764 desse sentido. O Temer me fez esse favor de eu chegar agora nesse último fim de semana para abastecer meu carro, e aí eu falei, é no cartão. Não, ele perguntou, é cartão ou à vista? Eu falei, olha, isso não pode. Ele falou, só um minutinho, vem aqui. Me mostrou o papel, né, mostrando justamente o que o senhor está falando. E aí, enfim, ele fez, como você falou, no apagar das luzes, esse desserviço à população. Então, a partir de agora já pode, né? Já pode. Já pode cobrar as duas situações. Apesar do meu posicionamento totalmente contra esse tipo de situação, principalmente por ofender ao meu modo de ver o Código de Defesa do Consumidor, principalmente no artigo 39, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, já que está colocando o consumidor em manifesta desvantagem econômica. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta do Facebook. Você pode acessar o nosso Facebook também, a nossa fanpage, só digitar o nome do programa, Justiça em Ação. Mande sua pergunta e iremos responder aqui. Bom, a próxima pergunta é da Natália Guimarães. Doutor, comprei uma geladeira e já estou com ela há 40 dias. Eu posso reclamar do defeito que apareceu nela somente agora? Ou seja, já está com o produto com um prazo de 40 dias e quer trocar esse produto porque apareceu um probleminha ali, só que ela já está com 40 dias, doutor. Fidelix, eu acho que isso foi até situação reportada por nós no programa passado, no sentido de dizer que o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor
preceitua que, no caso de bens não duráveis, o prazo para esse troca do produto ou, na verdade, reclamar o defeito ou vício constante no produto, se faz no prazo de 30 dias. Perfeito. E no caso de bens duráveis, se faz no prazo de 90 dias. Então ela tem mais 30 dias aí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 dias, né? 50 dias para poder reclamar os defeitos e o vício do produto. Beleza. E esse prazo começa a partir do momento da efetiva entrega do produto. Então, a partir do momento que foi efetivada a entrega do produto, é o momento em que ela tem o direito de reclamar o vício que tenha ocorrido no produto por ela adquirido. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta do telespectador na rua. Meu nome é Paulo. Eu fui lesado em um show. Qual é o meu direito? Aí é o seguinte, doutor. Ele foi pro show, curtiu Wesley, né, da vida aí, fulano de tal e tal, e prometeram para ele aquele open da vida que eles oferecem. E chegando lá, ele achou um salgadinho. Ele não achou a comida farta, ele achou o salgadinho e se sentiu lesado. Também ofereceram uma cobertura no camarote, ofereceram um tipo de serviço e chegando lá, ele comprovou que era outro totalmente diferente. Ele se sentiu lesado em um show aqui na capital. Como que ele deve proceder? Fidelix, é interessante notar que esse tipo show ou qualquer evento que seja de cultura ou lazer é uma prestação de serviço. Sim. Se for uma prestação de serviço, ele tem que ser prestado de forma adequada ao consumidor. O artigo 35, do Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor do serviço deve, se não cumprir a oferta, a publicidade ou a apresentação nos termos em que fora esse apresentado, que for ofertado, que for acordado, ele deve responder. Existem 3 incisos no artigo 35 que diz que a primeira alternativa nesse tipo de situação seria o quê? Seria conforme que o consumidor, no caso, forçasse a obrigação, o cumprimento da obrigação nos mesmos termos da oferta, da publicidade e da apresentação. O segundo inciso diz que o consumidor ele pode efetivar necessariamente a troca ou, no caso, aceitar um produto ou a prestação de serviço equivalente. E a terceira situação seria a rescisão do contrato com a restituição do valor antecipadamente pago. A devolução do dinheiro. Isso, a devolução do dinheiro. A depender do caso específico, no caso do consumidor, ele pode adotar esses 3 tipos de procedimento na hipótese. E é o que vem acontecendo muito nesses tipos de situações, ultimamente em shows da própria capital. Inclusive com essas situações de open bar, isso deve ser bastante difundido e divulgado a possibilidade, porque eu vejo muito na televisão eles oferecer o serviço de open bar de maneira até o dia amanhecer, até o dia... Então, se efetivamente a publicidade está dizendo esse tipo de situação, que o open bar vai até o dia amanhecer, que vai até o outro dia, que seja a situação específica do caso, efetivamente eles têm que cumprir, porque senão se trata de propaganda e publicidade abusiva. Perfeito, doutor. Quero agradecer os seus esclarecimentos, realmente são situações do cotidiano. O telespectador colocou algumas perguntas do dia a dia no Facebook também. Quero lhe agradecer e quero já de antemão lhe fazer o convite. Próximo programa, se o senhor tiver agenda, tivemos aí, o doutor Rômulo chegou em cima da hora de uma viagem, né? Isso. Mas está aqui. Se de repente o senhor tiver agenda para o próximo programa, tem sido, assim, muito bom a sua participação no Justiça em Ação. E, mais uma vez, obrigado, doutor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, convite aceito. Então, espero vocês no próximo sábado com dúvidas para que possamos esclarecer qualquer tipo de situação do cotidiano que venha acontecer. Bacana. Vou de intervalo. Na volta, tem mais Justiça em Ação.